Fala pessoal, mais um Terceira Venda. Vandão, a gente tá pisando na bola, né? Eu tava com saudade. Meu, a gente tá pisando na bola. Mas a gente esperou por conta do feriado, vou poder usar essa desculpa. Mas a gente tá com um convidado especial que vai ensinar você a. Eu vou ser humilde aqui, Carlos Eduardo. Quadriplicar o seu salário na área de vendas em pouco tempo. Mas antes de falar do meu convidado, eu tô aqui com o meu parceiro. Marcelo, pessoal, quando ele for quadriplicar agora, eu quero aprender também. Mas legal, pessoal. Desculpa. Mas só foi uma palhinhazinha assim, mas estamos de volta e vamos tocar o Terceira Venda. Cadu, pra quem não te conhece, não tem internet, não tem LinkedIn, quem que é o Cadu? Como é que chegou nesse mercado? Conta um pouquinho da sua história, Cadu. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, né? Quadruplicar Eu fui humilde. esse peixe tá muito pesado, né? Precisa ser um pescador um pouquinho menos ambicioso. Mas vamos lá. Cadu, sou marido da Giovana, pai da Lana, do Vitor. Tem a Luna ainda, uma pet que já é da família. Tenho mais um encomendado aí a caminho, né? Mais um irmão para os meus dois. E, bom, além disso tudo, da questão da família, eu estou atualmente como gerente comercial corporativo no grupo VigSeg. Então, da minha carreira, né? Você perguntou. Como que você caiu nesse mercado aqui, Cadu? Cara. Eu comecei em 2005, eu trabalhei no grupo do Names, em São Caetano do Sul. Então, eu trabalhei lá 6 meses como aprendiz, 1 ano e meio na mesa operacional. Então, eu vim da operação, tenho um background da operação. Fui supervisor por mais 1 ano e meio. E aí sim trabalhei no departamento comercial. Eu saí do mercado, fiquei 2 anos e 1 mês na indústria e retornei ao mercado para trabalhar só com projetos de segurança eletrônica na área comercial voltada a projetos. Eu segui por 3 anos e 3 meses nesse retorno aí do Names também, já como PJ, num outro esquema. Fiquei mais 3 anos e 3 meses lá. Eu tinha um sonho de fazer direito, me formei em direito. Arrisquei a carreira jurídica, tive uma breve passagem na Procuradoria Regional da Fazenda Nacional, fiz um estágio lá e fui concursado temporário no Ministério Público do Estado de São Paulo, no Fórum em São Caetano do Sul. De lá, eu arrisquei empreender, acabei colocando dinheiro num negócio que não tinha nenhum fit comigo, um amigo que, você sabe, alguém já deve ter passado por isso, eu tenho ouvido esse tipo de história, né? A gente se juntou, investiu num negócio, o negócio vendia, mas a gente não se planejou direito, a coisa desandou, durou 11 meses, nós quebramos. Eu literalmente quebrei, né? E então eu retornei ao mercado, eu tinha relacionamento no mercado, entrei em 2017 na General. Então no Grupo General eu fiquei 6 anos, sendo 3 anos como executivo de vendas e os últimos 3 anos como no cargo de gestão. Formei um time lá, e aí há 5 meses eu recebi o convite para assumir como gerente comercial no grupo VigSeg. Lá estou. Fiquei curioso quando você saiu da mesa operacional, supervisão para o comercial. Fala um pouquinho só como é que foi? Você recebeu um convite, ou você que pediu? O seu chefe na hora viu uma oportunidade? Não, eu pedi para ir, Bando. Eu pedi, como supervisor eu já me relacionava, tinha um trânsito interessante no atendimento, talvez essa questão o diferencial do atendimento me levou para a área comercial, mas eu não sou, tem gente que fala, o cara do comercial ele tem o DNA, o comercial é o dom, não tem nada disso, para mim é muito mais resiliência e esforço e você batalhar para aguentar as porradas que você toma no comercial, porque o comercial apanha muito, o pessoal fala que a operação apanha, mas o comercial apanha também, né? Responde em vários aspectos. E você ter esse perfil, esse soft skill aí para poder seguir na área comercial e também se especializar, né? Especializar em 2 frentes. Tanto na parte técnica de conhecer o seu negócio, então na parte de segurança, entender o mínimo, né? Pelo menos o básico, o facilities, né? Entender a legislação, entender a convenção, entender de fato o que você está projetando vender, para você saber responder todos os questionamentos, as dúvidas do seu cliente, e também para não depender
o tempo todo da operação, porque existe isso, né? Muitas vezes o Toda a operação comercial... de chaveirinho ali. Exato. Hum. É claro que grandes projetos, é interessante você ter o apoio da operação, tem que trabalhar em conjunto, né? Mas no dia a dia, o cara do comercial tem que se virar, então ele tem que entender. O cara tá voltado a uma empresa que o DNA dela é security, o cara tem que entender de security, tem que entender, cara, o mínimo ele tem que entender. A convenção, a legislação, a segurança ela é regida por qual entidade? A Polícia Federal, qual que é a portaria, qual que é a lei que comanda isso, né? O básico, né? A questão de segurança perimetral, o vigilante, quais os direitos dele, quais os deveres, quais os limites dele, principalmente, né? Porque Você isso fez direito, te gera ajudou muito bastante, problema. né? O direito ajudou, mas o que me levou, além da prática, a parte de segurança, eu fiz o curso de gestão de segurança empresarial. Esse daí deu uma base técnica boa, assim, da parte de legislação, né? Adu, pra quem não conhece a VigSeg, fala um pouquinho dos números, porque talvez ela é muito forte dentro de outros estados. Sim. Tem uma penetração que está entrando agora num projeto grande. Fala um pouquinho dos números da VigSeg, do que você pode falar e da tua estrutura comercial hoje. Tá, legal, boa. Então o Grupo VigSeg é uma empresa que ela nasceu na Bahia, né? Ela tem 21 anos de mercado, tá? Atualmente está com 5 mil colaboradores, né? Ela tem um faturamento anual aí entre 250 a 280 milhões. Estrutura comercial, né? Uma empresa que ela tem 80% do faturamento dela hoje está no público. Então ela tem uma estrutura fortíssima do comercial público e em junho do ano passado, né, pelo histórico que eu puxei assim que eu entrei lá, eles iniciaram o comercial privado na Bahia, onde é a matriz. Então, em São Paulo, a empresa já tinha alguns contratos públicos, né, desde 2017, 2018, eles ganharam algumas licitações em 2017, iniciaram os contratos em 2018, e o ano passado decidiram investir numa estrutura comercial em São Paulo. Foi onde eu entrei. Então, o Colette, ele se tornou sócio do Grupo VigSeg e me fez o convite para assumir o departamento comercial. Inicialmente, eu comecei assumindo São Paulo mesmo, montando aqui, e hoje eu já estou com a gestão de São Paulo, Bahia e montando o time comercial no Rio de Janeiro também. A gente tem filial e frentes em outros estados, são em 10 estados hoje, né, que a Grupo VigSeg atua. Mas departamento comercial privado, atualmente é Bahia, São Paulo, e agora a gente está expandindo para o Rio de Janeiro. Quantas pessoas estão no seu guarda-chuva? 3 pessoas na Bahia, né? Atualmente 3 em São Paulo, eu tenho mais 5 para iniciar em janeiro desse ano, do próximo ano. Tem time de pré-vendas? Time de pré-vendas, 2 SDRs, eu tô com uma, e a gente está com o processo seletivo para uma segunda, né? Tô com uma desde setembro, uma nova vai iniciar em janeiro, assim que a gente concluir o processo seletivo, o projeto é para janeiro, e 4 executivos em São Paulo e 3 na Bahia. Caramba. Eu falo uma coisa para você. Eu trabalhei em 2 grandes empresas do mercado nacional que iniciou também no mercado público. Como muitas outras estão no setor público e tem a migração, o desejo de trabalhar no setor privado, né? Trabalhei na Gostil, quando entrei na Gostil, praticamente era 60% público, aí já tem uns 25, 30% instituições financeiras, que são agências bancárias, e aí 10, 15% de privado, que eram condomínios comerciais. E na G4S, eu entrei, ela, na verdade, antes era a vanguarda, e era praticamente 70, quase 80% público, e também 10% banco, e 10% tinha alguma coisa de setor privado. E essa mudança de comportamento não, de estratégia, eu acho muito difícil. Mas é gratificante quando a gente consegue conquistar e fazer a virada de jogo, o faturamento partir de privado ser depois ser maior que o público. Porque a grande diferença hoje no mercado, quando o empresário do setor público quer ir para o setor privado, é o ciclo de venda. Porque no público, né, ele pega lá o site, entra lá, ele participa de qualquer licitação, é só se aplicar e participar e pronto. Não tem a questão da SDR, não tem prospecção, é praticamente ler a oportunidade no portal e se É aplicar. mais um processo burocrático, né? Então, e aí a venda é muito rápida. Quando você fala no privado, que tem todo um ciclo, né, de prospecção, relacionamento, muitas vezes o empresário do setor público ele não tem essa paciência.
Pô, mas isso aqui eu vendo tão rápido, vocês demoram tanto para vender. Você tá sentindo isso lá também? Ou ele já tem esse mindset legal, sem saber que o ciclo de vendas de privado é completamente diferente do público? Assim, a gente enxerga, né, a cultura da empresa orientada nesse sentido, mas os principais acionistas e a alta gestão já tinham ajustado o modo de pensar quando decidiram investir aí e aumentar a sua fatia no mercado privado. O que acontece, né, Bando? O mercado público é muito legalista, né? Então não tem aquele negócio, é muito frio, né? Não tem aquele negócio do relacionamento, o diferencial, a cotação ela é aquela mesmo, raramente você vai Não tem conseguir. projeto, né? Não tem projeto, uma proposta alternativa, né? Então é algo mais frio. E não tem nada de errado com isso, né? Não. Porém, o mercado privado ele tem as suas vantagens também, né? Tem as suas desvantagens, que você rala muito na questão de relacionamento, seu ciclo de venda é muito alto. Hoje, você falar que fechou um negócio médio em 6 meses é golaço, né? Tem negócio aí que o bid, você vai trabalhando o cara hoje para o bid abrir em julho do ano que vem e o negócio fechar em dezembro, você implantar em janeiro de 2025. Cara, isso é comum no nosso segmento. Muito comum, né? E no público não, porque no público tem uma fila lá, é o que está aberto, né? Mas com certeza tem as suas vantagens. Eu não entendo tanto do mercado público, o pouco que eu sei eu aprendi na VigSeg. Mas eu sei que há uma grande vantagem de você diversificar esse faturamento por N motivos, né? O mercado público, uma hora ele pode dar uma secada, existe questão de orientação de governo, muita coisa pode mudar. E no mercado corporativo, privado, você tem um leque bem diversificado também aí para atuar em indústria, especializar em outros segmentos, a área condominial que, cara, não para de crescer, condomínio, o cara não fica sem os nossos serviços, né? Ou ele tem uma coisa ou ele tem outra, ou ele tem porteiro ou ele tem portaria remota, ou ele tem limpeza ou ele tem um ASG, ou ele tem um zelador ou ele tem alguma coisa o cara tem. E ele não deixa de pagar, de jeito nenhum também, né? É um mercado que a gente tem olhado muito assim. Eu mesmo nunca simpatizei tanto com o mercado de condomínio, mas eu venho há alguns anos aprendendo a lidar mais nesse mercado e venho transitando bem nele. Legal. Ô, Cadu, você deu um boom na carreira. Você acho que veio desde essa parte de empreender, quebrar e do zero. E hoje você tá com uma estrutura bem legal e um resultado bem legal onde você tá hoje, também por onde você passou também, que foi grandes empresas. O que você entende que foi, talvez, os principais fatores que fizeram você crescer profissionalmente? Vamos falar que é um mercado, eu falo que o mercado de segurança é desafiador, porque se a gente conversar com os gestores, tá todo mundo com vaga aberta de vendedor. Eu tô com duas, tá? Já pode deixar o currículo aqui no link. Executivo e uma para SDR, só falta isso para fechar o time. E do outro lado, eu conheço diversos vendedores que também estão buscando no mercado, mas o mercado não dá match. Não sei porque desalinhado, falta capacitação. Eu tenho o meu palpite do porquê você deu talvez tenha alguns fatores, assim. Mas, assim, de bate-pronto, que eu acho talvez muito relevante é o do que eu conheço mais próximo até pela minha área, mas é do conhecimento que você tem dentro das estruturas, principalmente na estrutura de aquisição de clientes. Hoje eu vejo que tem poucos gestores que têm o domínio, por exemplo, de estruturar um time de pré-vendas, estruturar um software de pré-vendas, montar uma estrutura de remuneração para um pré-vendedor. E hoje você ter uma máquina de geração de demanda é tão importante quanto uma máquina de conversão. E você é um cara que domina parte desse processo. Mas queria saber de você, o que você entende que foi sua virada de chave? Para a gestão, isso foi fundamental, com certeza, né? Eu enxergo primeiro o seguinte, lá atrás, né? Então vamos olhar a carreira nos últimos 6 anos, talvez, né? Foram 6 anos na minha empresa anterior e agora os 5 meses de grupo VigSeg. Como executivo, o que eu enxergo na galera? Hoje eu estou selecionando muito. Eu selecionei na General e agora estou selecionando mais ainda. A gente abre vaga lá no LinkedIn, 43 candidaturas, 38 candidaturas. Cara, você vai olhar e vai conversar com as pessoas e vai pedir o disque delas, o que eu vejo? O que eu entendo que eu fiz diferente de algumas pessoas, talvez. Primeiro, o cara desiste muito fácil hoje. O vendedor desiste muito fácil. E o gestor também, o empresário também desiste muito fácil do cara. Poxa, é aquele negócio, eu vou contratar você, o salário é esse, tô aqui a chave do carro, o combustível, a pastinha. Cara,
se vira, você tem 3 meses para vender. Vamos falar do ponto de vista do gestor, do empresário primeiro. O cara em 3 meses ele não vendeu nada, mas ele até começou lá a fazer um pipeline e tal, mas muitas vezes não tem nem CRM na empresa, então ele não consegue mostrar exatamente o que ele fez, fica só no... Mas aí não é... Porque eu vou te interromper com a duas assim. Claro. Talvez se eu tenho um gestor que me fez esse desafio, talvez não é erro do vendedor de talvez... Porque num processo de entrevista parte do princípio que os dois deveriam se entrevistar. E aí eu pergunto assim, mas vocês já têm CRM? Como que é a estrutura de vocês de vendas? Não, tudo do zero e você vai ter geração de demanda, não tem pré-vendedor, não tem nada. Se esse cara fala assim, ó, Lucas, vou te dar 3 meses para você entregar resultado, se não entregar, adeus, talvez o vendedor tenha que se posicionar nesse momento. Com certeza. Primeiro assim, eu comecei falando do gestor e do empresário, mas o erro do vendedor são 2. Primeiro é aceitar muitas vezes essa condição, certo? Mas também, por outro lado, o vendedor desiste muito fácil, cara. A galera desiste muito fácil hoje. Para desistir de nem entrar na vaga, ou desistir no meio do percurso. De entrar na vaga e desistir no meio do percurso. Eu, para formar o outro time lá, cara, a gente treinou 14 pessoas para montar um time bem qualificado mesmo com 6. E não é porque a pessoa não passava na experiência, a gente demitia. A pessoa se demitia, cara. E pessoas que muitas vezes você apostava alto nela. O que a pessoa falava assim, se fizesse uma pesquisa de demissão, o que era o motivo? Não aguento, né? O mercado, muitas vezes, o segmento, porque como tá difícil você buscar gente do segmento que tem experiência, muitas vezes você vai acabar buscando fora. Alguém que tem perfil... Mais Hunter? Algum tipo... Hunter, mas em outro serviço ou em algum outro segmento que você poderia... Tem uma correlação. Tem uma correlação. Só que a galera desiste, porque o nosso mercado ele é um mercado extremamente difícil. Ele é sanguinário, a concorrência é alta, muita gente enxerga como commodity, o que não é commodity, né? Sim. Então a pessoa ela acaba se perdendo. A parte técnica, o cara pensa que é só vender porteiro e auxiliar de limpeza, mas não é. Né? A parte técnica ela é importantíssima, né? O cara tem que começar a entender de operação e muita gente não quer ter essa rampada, não quer dar essa rampada. Essa rampada demora, cara. Sim. Você tem que subir muita ladeira para chegar numa performance satisfatória no segmento comercial, pelo menos no nosso segmento, cara. Então, eu acredito isso. O que fez eu chegar num nível um pouco maior foi não desistir primeiro. Então, quando eu voltei lá, que eu tinha quebrado, tinha deitado a carreira jurídica e tal, fui para General. Fiquei lá 3 anos como executivo. Cara, não foram 3 anos fáceis, mas foram 3 anos de resultados consistentes. Né? No começo eu consegui acertar uns gols, então o negócio deu uma motivação, mas cheguei a ficar 5 meses sem vender. E aí, cara, você fica 5 meses sem vender, tem 2 situações. Pô, o cara vai desanimar e a empresa às vezes pode também falar, pô, o cara não tá mais vendendo. Mas e aí? Aí entra o quê? Tem um pipeline? Vamos dar uma olhada nisso, vamos ver como é que tá eu uso o agenda, acho que o Bando usa também. Como é que tá a agenda desse cara? O cara não vende faz 5 meses, mas vamos ver o que ele colocou de proposta em 5 meses. O cara não tá vendendo, mas ele colocou 5 milhões de propostas. Será que tem alguma coisa no processo? Será que o cara tá precisando de ajuda? Será que o nosso preço precisa fazer um benchmark no mercado? Será que a gente precisa colocar um diferencial no projeto? Ou ajustar Será que é entrega? Né? Exatamente. Fazer uma análise SWOT mesmo. Tudo, né? Fazer o SWOT, exatamente. Então acho que isso fez com que eu fosse alçado a montar um time. Porque o que eu vi? Eu falei, não, fiquei 3 anos. 3 anos com muita consistência, né? Teve esse gap aí da pandemia, 5 meses sem vendas, mas depois o negócio voltou bombando. Qual que era a ideia? Montar outros CADUs ali para poder começar a fazer gestão e aos poucos sair da operação. Entendeu? Então, muito difícil encontrar gente que tenha essa resiliência, que o cara não desiste no meio do caminho. Cara, tá raro isso, né? Você tem que precisar cuidar das pessoas também. Eu posso falar que já entrevistei mais de milhares, desde o primeiro episódio, centenas aqui de pessoas, né? Eu falar é muito difícil, cara. Porque assim, você faz inclusive tem uma Hunter, a própria Gabriela, que era da Verzena, eu a contrato para fazer a parte de contratação para mim na parte comercial. Da Garra? Da Garra. Ah, conheço ela. E assim, e ela fala assim, Marcelo, eu tenho vários clientes também me pedindo e eu não consigo fechar a vaga, cara. Quando o pouco que ela traz, é incrível o que você falou e é pura verdade, cara.
o pessoal que já está no nosso segmento já passaram por 6, 7, 8 empresas. E o incrível é que o pessoal é tudo a mesma ladainha, cara. O cara não consegue. Você me apresenta um projeto de como é que você vai fazer o seu negócio comigo. Pronto, você Mas vai como assim? começar, Cara, né? você vai, como assim? É. É. Você trabalhou lá na empresa X, Y, Z e tal. Você tinha seu. Lógico que a empresa tem sua estratégia comercial, você tem toda uma estrutura e tal, mas eu quero saber de você. Aí, o cara não consegue nem fazer. Não consegue fazer nem sair da primeira página. É. A gente está pedindo lá um SWOT da VigSeg. Não é porque eu quero que o cara faça um SWOT completo e tal. Eu quero que ele tenha, entenda o que ele vai enfrentar no grupo VigSeg, porque a gente tem um duplo desafio lá. O mercado ser muito público e a gente está rampando no corporativo, no privado, e uma empresa de fora de São Paulo, né, do Nordeste, entrar em São Paulo. Cara, um desafio, parece que não, mas é um desafio grande. A gente tem conseguido entrar nos BIS, tem conseguido realizar vendas, tem conseguido implantar contratos, mas não com a mesma facilidade de alguém que já está consolidado em São Paulo. Porque o cara pergunta, a empresa é da Bahia. Até eu explicar que eu tenho estrutura aqui, que a gente tem solidez financeira, que a gente tem solidez jurídica, trabalhista. Cara, e não é só esses dois desafios, colocaria o terceiro, que é o brand, né? Porque, o brand, zero. Porque zero. Se você falar VigSeg, mas o que é VigSeg? Não toca nem o telefone. Não toca nem o telefone, eu nem sei o telefone fixo da empresa lá, da filial São Paulo. Cara. Não toca, esquece. Zero. É tudo relacionamento e prospecção ativa. Agora que a gente tá, eu tive uma ajuda aí de um cara bom pra caramba, se você quiser eu te apresento ele. O cara tá ajudando a gente no tráfego pago, começando a gerar um inbound aí, eu vou te dar o nome dele depois. Uhum. O cara é brabo, viu? Mas é zero, cara. Meu telefone não toca nem a pau. Então você depende 100% do pré-venda. Do pré-venda e assim, a gente tem o Colette, que é o cara que tá bem no mercado, então ele gera bastante demanda e a gente tem muito relacionamento, né? Então a gente está contratando pessoas também que, para executivo, a estratégia é diferente da estratégia anterior que eu usei. Contratei pessoas mais júnior mesmo e eu formei lá dentro, porque eu tinha mais tempo, então eu fui formando, a pessoa demorava às vezes 6 meses para rampar. Né? Quem aguentava ficar, 6 meses a pessoa estava voando. E tem exemplos aí no mercado hoje, tanto dentro da empresa que eu atuava, quanto fora, que saíram e foram para outras empresas, estão se dando bem. Agora, na VigSeg não tem esse tempo, então eu estou contratando gente que já tenha... Tá pronto. Tá pronto, o cara já tem, ele já chega, ele consegue apresentar no mínimo o SWOT, então ele vai lá e põe, nos riscos, o que eu quero nos desafios, né, nas oportunidades, eu quero que o cara fale isso. A empresa aqui é muito forte no público, né, a gente tem esse desafio, eu quero que ele entenda isso. Porque eu quero, não porque ele vai resolver esses problemas, é nossa função resolver o problema, porém eu quero que ele saiba o tipo de desafio que ele vai enfrentar, entendeu? E saber se ele vai ter essa resiliência. Porque tem gente que olha e o cara fala, não, quer saber? Prefiro ir para uma, sei lá, o cara que tá fazendo comercial na Globo ou para uma outra, as maiores do Brasil aí, que estão, tem um brand absurdo, o cara, não tem nada de errado com isso. Nada de errado nisso. Mas aqui não vai ter isso, né? Aqui o cara não vai ter isso. Sabe que eu tô, uma dica, sabe como eu tô pedindo agora no currículo, na entrevista? Antes da entrevista, eu peço às empresas, faz uma lista das últimas 50 empresas, 30 empresas que você fechou. As últimas 30 empresas. E faz uma lista mais ou menos de 50 empresas que você tem um relacionamento. Tipo assim, não tem nome de contato, nada. Eu só quero saber aonde ele navega. Se o cara tem mais tendência para logística, uma tendência para indústria. Condomínio, porque é natural. Depende do cara só. Eu teve um lá que só colocou 50, botou 45 condomínios. Opa, e se não é seu perfil, não adianta. E dos 30, a pessoa colocou no máximo 10. Não conseguiu colocar o 11º, você acredita? Então o cara não tem trânsito nenhum. Ele, na verdade, se você não tiver alguém abastecendo ele de lead, o cara vai durar uma semana na empresa, depois ele vai ficar ocioso. E aí é outro gargalo. No meu caso era só para entender qual o caminho que ele. Qual o nicho que ele. Qual o setor, segmento que ele mais navega. Mas chegava a invalidar o cara, dependendo do que ele respondia? Não. É só para entender se tem match com a empresa. Como se eu não tenho nada, por exemplo, eu não tenho nada de colégio, por exemplo. Instituições de ensino. O cara tem 50 instituições de ensino. Eu posso falar assim, não quero trabalhar com ensino, então eu vou contratar esse cara. Posso abrir esse mercado. Eu quero trabalhar com esse negócio. Pô, esse cara é interessante pra mim. Mas você não acha que se o cara... Vamos falar que o cara só tem condomínio, o seu foco não é condomínio. Não vale a pena, talvez... Porque se o cara teve um resultado no segmento, por que ele não teria... Porque a questão de capacidade de relacionamento, né?
Vamos supor que agora Mas eu quero que você vai navegar no setor de farmacêutico. Mas então O cara você não conhece um head, nome, nada. nome. Mas será que esse então não é o desafio da gente querer contratar só cara que já tá prontinho com o relacionamento pronto e querer que ele só Não, chegue e mas faça, mas é porque assim, quando você contrata alguém, você tem que o currículo da pessoa é o histórico da pessoa. Não sei, mas Então você tem que entender onde o cara navega. ele vendeu lá 100 sem condomínios. Pô, se ele vendeu 100 condomínios, por que ele não venderia? Sem indústrias. Não, mas então, pelo menos ele tem um histórico super positivo, independente se é nichado ou não. O ruim é o cara trazer um negócio aí e mostrar. Me fala as últimas 30 empresas que você fechou o negócio. Seja um botão de pânico, uma auxílio de limpeza ou 10 postos de 24 horas. Não tô perguntando a quantidade nem nome de contato. A pessoa não consegue colocar 30 Você nomes. quer entender a Porque não penetração dele. Não consegue. Às vezes ele nem Mas, irmão, consegue mas você tá- participar dos bids, Você muitas tá vezes, 8 né? anos no mercado, você não fechou 30 clientes? Isso é estranho, isso é um ponto de alerta. Com certeza. Agora, uma coisa que eu considero não ruim, mas que para a área comercial, ela é uma área muito rotativa, tem muita rotatividade, né? Tem muito giro, mas eu considero isso um ponto fraco muitas vezes no currículo. O cara, em 2 anos, ele passou em 6, 8 empresas. Poxa, ele vai lá no head da empresa farmacêutica lá, que o bando tá querendo fechar negócio, por exemplo. Ele acabou de falar, eu quero atacar esse mercado. Então ele foi lá no head e falou, olha, eu trabalho na Prime Bid. Aí passou 2 meses, ele foi lá no head e falou, eu trabalho na VigSeg. Aí passou 3 meses, ele foi lá no head, pô, eu trabalho na Megavig. E um discurso absurdo, assim, né? Não, a Prime Bid é top, isso. Não, a VigSeg, cara, a empresa chegou da Bahia, sensacional. Não, a Megavig, meu, eu trabalho lá com o bando, você vai ver o negócio, o projeto que a gente vai desenhar aqui. O mesmo cara vai olhar pra cara dele e ele começa a ficar confuso, na minha opinião. Você confunde o cliente, cara. Fala, qual que é a empresa boa, então? Qual que é o projeto? Cara, você vai estar aqui depois que fechar o negócio, na hora que o bicho pegar e a operação não me atender e eu te ligar pra falar, pô, você veio aqui. Mas é por isso que eu falo que uma coisa que eu gosto muito do Colette. Total. Mas uma coisa que eu falo, eu compacto com isso e em algum momento eu penso um pouco diferente. Porque a gente representa uma marca, né? Só que antes disso a gente representa o nosso nome. Com certeza. Então, quando o Colette fala que você é uma marca, o que ele quer deixar pro mercado que muitas vezes a pessoa acaba não entendendo o que ele quer dizer com isso. Porque assim, a pessoa tem que confiar em você, no seu projeto, na sua seriedade, né? No seu formato de trabalho, independente da marca que você tá. É igual jogador de futebol, o cara muda de time toda hora. Sim. Mas você vai falar que não vai torcer pro cara? Mas se você mudar toda hora. Toda hora também não Pode dá, ser né? que tenha alguma coisa aí também, né? cara, Porque o contrato geralmente, né? a não ser que toda hora alguém compre o passe dele. Não, mas assim, pra você também chegar numa autoridade com o seu nome, isso leva tempo, né? Com certeza. Sim. Às vezes você pega o vendedor que tá em um ano, o cara trocou 3, 4 empresas, né? E aí tem o segundo ponto que eu ainda enxergo como negativo. Não é que isso é exclusão do processo, nada disso. Mas o segundo ponto é, um cara que fica muito pouco tempo nas empresas, também é porque ele muitas vezes não está dando resultado. E um cara de vendas que consegue permanecer por um longo período numa empresa, dificilmente, se ele não der resultado, a empresa vai manter ele no jogo. Eu penso um pouco dessa forma. Então o cara veio e falou, pô, ele estava 2 anos na empresa. Não é possível que ele não tenha vendido nada. Como é que ele enganou 2 anos, entendeu? Então é assim que eu vejo, né? Porque se ele sai da empresa pra subir de carreira, essas coisas, aí é compreensível. Faz todo sentido. Mas se ele Ele sai de vendedor pra ser vendedor, sai de vendedor pra ser vendedor. Troca de carreira, vai subir de carreira a cada 6 meses. É isso assim, porque você também. Não acontece, não é natural, mas porque quem tá do lado do contratante, você vai investir naquela pessoa. Muito provavelmente você vai ficar 6 meses ali investindo nela até ela começar a trazer o retorno. E você sabe que ele dura em média 6 meses, depois ele vai subindo de carreira. Mas tem coisas, Lucas, eu posso falar porque é fogo, cara. Mas tem coisas assim, por mais que você investe na pessoa, você vai conhecendo a pessoa. Então, às vezes a pessoa traz problema de comportamento pra você, de idoneidade. É a pessoa que não tá. Chega uma hora que a pessoa já não tá muito mais afim, não quer aprender. Aí seu esforço fica de um lado só a empresa fazendo esforço e investimento. E do outro lado, você fala assim, eu tenho um vendedor que eu sabe que eu tenho um bootcamp e nunca foi o meu bootcamp. E é de graça, hein? Porque a Megavig era patrocinadora. Caramba, é de graça? E era assim, aí você, não, que eu tenho um casamento, não, é que eu tenho não sei o quê. Aí você, eu vou ficar com esse cara. O cara não acredita no próprio chefe dele, que tem uma escola de negócio. E quer trazer o melhor pra ele, porque ele sabe que eu sei que é importante pra ele
E o cara não investe na carreira, não vai em feira, não vai em congresso, não vai em bootcamp, não vai. Sabe, não vai. Quem é relacionamento, é tudo. É Não vai um crescimento, monte é de tudo. lugar. Pegando esse gancho, Não Bando, estuda. o quanto você acredita, Cadu, que o network te ajudou nesses saltos na sua carreira? Cara, muito. Não adianta você só se preparar tecnicamente, mas se você não se relacionar com quem pode te levar pro próximo nível, você não vai pro próximo nível, cara. Essa é a verdade. Se você não aparecer nem um pouco, né, se você não se relacionar com pessoas acima do seu nível de perfil, como é que você vai subir de perfil? Eu levo isso pra vida, cara. Essa estratégia eu tenho adotado ela há um pouco mais de um ano, né? Boa parte das pessoas do meu relacionamento, eu quero que elas estejam no perfil que eu gostaria de chegar um dia. Então, o Cadu era coordenador comercial e já mirava daqui a uns anos ser diretor comercial. Então eu quero conversar com quem? Muitos diretores comerciais. Falava muito com o Bando, Colete, mentoria, outros diretores comerciais que eu via no mercado. Isso faz total sentido pra mim, cara. Quero entender como é que o cara escalou, não pra eu copiar o que ele fez, mas fazer uma modelagem também, entender. Rolou o resultado aqui. E não é só o resultado, você tem que dar o resultado e tem que se posicionar também de uma forma que você já visto e seja interessante, né, para um projeto, né. E nem sempre você é o cara que cabe 100% naquilo, mas você vai se tornar esse cara muitas vezes, né. E o que a gente vê às vezes dentro dos eventos, a primeira a gente tem a objeção do cara falar assim, pô, eu vou lá no evento, vai estar um monte de concorrente meu lá. É verdade. Cara, beleza, vai estar um monte. Isso também. Só que no dia que você for pro mercado, quem que você vai ter que falar com quem? Os seus concorrentes, Os seus concorrentes, Não, tem uns caras ligeiríssimos no bootcamp, inclusive empreendedores, meu. Tem uns caras do interior aí e tal. O Francisco, cara, ele é empreendedor, né? Empreendedor, da visão. O cara, toda vez que a gente se encontra, o cara puxa minha língua, cara. Não tem jeito. E é muito legal isso, porque a gente fica trocando informação e tal, entre outros, né? O Garuti é um cara que eu troco muita informação. O Flávio, o gerente da BigSeg, meu. Bando. Cara, isso é fundamental, meu. Não, como é que você vai se esconder, meu? Nem como empreendedor, nem como gerente, nem como vendedor. Você não tem como você se esconder, cara. Eu sou. Pra ambos os lados, né, Bando? Tanto pra você que quer subir na carreira, mas também pro cara que tá contratando. Com certeza. O cara que tá lá no evento, numa quinta-feira à noite, onde ele poderia estar com a esposa, ele tá lá aprendendo, já é meio caminho andado que ele é um cara diferenciado. As empresas que eu trabalhei... Sexta, sábado, domingo, você falou quinta, você foi... Eu fui bonzinho aí. Eu só sexta, sábado, domingo, uma coisa que é porradaria. importante quando você faz um curso de coaching ou de mentoria, né? E até de desenvolvimento humano, a parte de DH, hoje eu falo muito de RH, né? Sempre eu aprendi a fazer a questão da sucessão. Porque que hoje eu tenho um time muito pequeno, mas assim, eu tava com um time grande na GR, na G4S. Então eu sempre assim, o meu diretor falou assim, prepara alguém. E é verdade, cara. Se você não preparar alguém, você não vai subir nunca. Se você não formar um sucessor, você não sobe, exatamente. Não porque consegue, o cara vai falar, é só o Bando que consegue ocupar essa posição. E muitas vezes... Como é que eu promovo ele? Eu vou contratar um de fora. E muitas vezes eu vejo gerente comercial, eles não fazem isso, cara. Tem que fazer. Não fazem. É porque um desafio que eu vejo é que, às vezes, se você tem um gestor comercial, vamos falar que ele não tem uma autoestima muito boa, vou chamar que é o cara do Gary Gary, tá? Na hora dele fazer a contratação do time dele, se o teto dele de performance é aqui, ele vai contratar gente pior que ele, porque se ele começa a contratar gente muito boa, ele começa a destoar dentro do resultado. Então, talvez por segurança, eu mantenho o meu time com uma performance baixa e eu mostro o porquê que eu sou o gestor. Só que é a receita pra não dar certo, né? É a receita pra não dar certo. É receita porque é o seguinte, aí eu vou pegar um gancho no que você disse, né? Cara, o líder ali, o gestor, principalmente da área comercial, ela puxa o trem, né? Mais ou menos isso, né? Ela puxa o trem. E quando o cara ele é o gestor, o que ele precisa no time dele? Que o time dele brilhe, que o time dele tenha remuneração, reconhecimento, e muitas vezes reconhecimento em forma de remuneração, não existe reconhecimento só parabéns, nas costas, exatamente. Reconhecimento junto com remuneração. Isso tem que fazer o cara brilhar mais do que você, muitas vezes. O segredo de grandes times de futebol é esse. Você vê que o cara vai lá, faz o gol, é o artilheiro, não sei o quê. O técnico, cara, ele é foda muitas vezes, mas ele tá nos bastidores. Né? O cara que sai lá
na capa lá, o cara que leva, sei lá, a chuteira de prata embaixo do braço, o cara que é o artilheiro, é o jogador do ano. Nunca é o técnico, né, meu? Sempre é. Sim. E muitas vezes por quê? Porque você sai do palco para deixar o cara brilhar também. Você tem que permitir isso, você tem que incentivar isso. E é sua responsabilidade fazer com que isso aconteça também. Claro que o gestor, o líder, ele acaba brilhando. É natural isso. Né? O time todo se completa. Agora, isso que você falou é receita pro furo, né? É receita pra derrocata, porque o cara... E aí? Ele não mostra, mas... Porra, o cara não tinha que se desenvolver? Se ele chegou num ponto e ele tava no ponto A, ele chegou no ponto B e se desenvolveu, pô, ele tem mérito, mas você também. É multiplicação o negócio. Porque se o cara quer sozinho e ele não tem liderança, a liderança, ele acaba se sabotando ali. Ele é sabotado, ele pula fora rapidinho, né? E ao contrário também. Se o líder tá muito afim, tá ajudando, tá incentivando, e é o que você falou, eu quero muito. Você tem o outro lado da multiplicação, o cara é zero. Então o resultado vai ser zero. Com então, time, não tem como fazer, tem 4 meses. Pode acontecer uma demissão pra mim em 2 meses. Se o cara estiver completamente desconectado, a questão que o Colete fala bastante do propósito, né, meu? Se o cara não estiver com você, cara, não é em 6 meses, 7, 8 meses que o cara vai entrar no jogo. O cara que tá com você já percebe logo de cara, Exatamente. meu. E quando o cara vai daqui 2, 3 meses começa a baixar assim, aí você levanta, né, como gestor, né? Exatamente. Não, o que tá acontecendo? Até pergunta se o cara tá com problema na família, com a esposa, com o filho, ou com o marido, né? Isso, aí você tenta até ser um pouco psicólogo ali, né? Um pouco da amizade pra trazer o cara junto do negócio. Mas muitas vezes o cara não consegue. Mas tem um ponto também, e eu vejo aqui, a gente faz muito benchmark com os clientes, às vezes eles pedem indicação de vendedor. Lucas, queria um vendedor do mercado, né, que já tivesse um conhecimento. Falo, legal, qual que é a tua expectativa de investimento? Lucas, 4.000 PJ. Falo, olha, talvez você vai ter que formar alguém, vai ter que tirar alguém do operacional, vai ter que botar um assistente comercial, porque tá descasado. Aí realmente, se você tiver uma estrutura de remuneração em desacordo com o que tem no mercado, não adianta, você vai contratar alguém abaixo do mercado. E aí ou você vai formar, treinar, contratar alguém que tá começando, ou você vai bater muita cabeça. Com esse budget em São Paulo, você tem que formar. Desafio agora. Não forma com 4. Vamos fazer aqui um prático para quem estiver assistindo. Salário, vendedor júnior, pleno e C. Uma média, não dá para arredondar mais. Cara, júnior tem que ser pelo menos 6 pau. Júnior 6 pau. Vamos falar PJ e vamos falar CLT, né? Então vamos falar primeiro PJ. PJ combo total, assim. Se for PJ, pra mim, júnior é 6 pau, um pleno de 8 a 9 e um sênior na faixa de 12 a 14 pau. Tá. PJ. Mais comissão. Mais comissão. É difícil, né? Vendedor sem comissão. Tá dentro? Não tem, né? Tá dentro. Tem grandes empresas no mercado que não pagam nada. Não paga comissão, não. Salário fixo só. É que o seu mercado é diferente. Se eu não me engano, acho que a Protege não paga, GPS. a GPS não paga. Mas aí tem uma bonificação, depois tem alguma coisa. Mas tem variável. Tem variáveis. Sem variável ninguém fica. Mas esse valor que o Bando falou condiz com o mercado? Faz sentido. 6, 8 e 10 a 12 faz sentido. Em São Paulo, né? Os estados é bem abaixo aí. O pessoal é um pouco diferente. Agora, o que eu penso é o salário, a estrutura, né? E o cara tem que ter condição, ferramenta para trabalhar. E se você for contratar um vendedor e você não tem um time de pré-vendas, você quer que ele faça a prospecção, você tem que pagar mais para ele? Vale a pena pagar mais ou não? Contrata um pré-vendedor, né, Lucas? Você tem que desenhar o perfil. Tô fazendo advogado do diabo aqui. Não, lugar sai muito caro, né? O vendedor tem que saber prospectar, né? Assim, pelo menos encher uma parte da agenda dele, ele tem que se virar, cara. Não adianta só esperar lead, né? Claro. Eu falo assim, tem que encher uma parte da agenda dele. Lá eu separo assim, seus relacionamentos e seus clientes target. Cara, esse você tem que fazer. E os demais é pré-venda, cara. Mas ele tem que fazer a parte dele, porque senão receber tudo na mão. Se o pré-venda não tá performando, não dá. Ele vai ficar esperando assim, ó. Não pode. Não dá pra contar com isso. Não dá pra viver dá, disso. Né? Não dá pra viver de geração de demanda interna inbound. Não pode. Porque o cara, pra ser um executivo, ele já tem que ser um cara que se relaciona no mercado. Senão ele nem é executivo.
Sim. E outra coisa, o cara que já tem relacionamento tá fonte seca, né? Entendeu? Exato. Também. Tudo bem, mas uma hora ele vai também saber prospectar para melhorar esse relacionamento. Você vai pedir Sim. indicação, vai ligar, vai prospecção fria, o cara vai para cima. Com certeza ele vai para cima. Agora, com certeza, o resultado é muito melhor quando a empresa também apoia. Tem um mix aí, né? E eu gosto muito de geração de demanda, cara. Eu aposto demais nisso. Eu Isso gosto para também. mim a Prime patrocina aqui? Tá patrocinando, é? Tudo. Não, mas no sentido, claro, a Prime Video é legal, uma ferramenta top, genial. Mas geração de demanda que eu falo assim, estruturar uma pré-venda. Não, total. Interna, externa, mas gerar uma prospecção e tal. Isso não deixa o cara também ocioso. Sempre tem alguma coisa pingando ali, meu. Quando você estrutura legal uma pré-venda, monta com software de automação, você consegue ter uma boa lista, você consegue importar boas listas, ou você tem um Big Data legal, e você tem uma pessoa já que está rampada, que tem, faz uma cadência de e-mails legal, tem um workflow bonitinho desenhado, cara, é difícil o cara ficar sem lead, meu. Aí você põe a Prime Bid junto ainda, compra lá umas cotações, meu. Você sempre tem. Sempre, uma coisa o cara não fica parado, meu. Total. Entendeu? Pra quem trabalha em empresa menor, com a maior Agora, também o cara prospectar sozinho é péssimo também. O cara prospecta. prospecta, enche a agenda, e depois ele fez todas as reuniões, aí ele fica assim. Aí esse cara fala, o que você tá fazendo? Tô fazendo trabalho de pesquisa aqui na internet, no LinkedIn, né? Uma coisa que eu gosto de fazer bastante, fazer na GE, eu fiz aqui na... Não sei o que eu acabei fazendo, mas eu saí muito cedo de lá. E aqui na Megavig, assim, antes eu tenho 3 vendedores, eu falo que eu tenho 14, 15. Porque eu faço campanha de venda com o pessoal de operações. Então o que eu tenho feito com eles lá? Eu faço treinamento de venda mesmo com eles. Lógico, mais na parte de abordagem no sentido assim, de falar como falar da empresa, das oportunidades, do portfólio, e aí traz a porta pro comercial, como se fosse um pré-vendas. E aí o comercial de venda vai lá e discute a questão do plano de comissões. Ele participa, né? Participa. Tem que participar da operação. Eu Então sou a hoje favor disso lá, também. eu posso falar aqui que é aberto, porque assim, lá eu pago 5% pro vendedor, do bruto, não é do líquido, do bruto. 4? 5% do bruto. Então, na campanha de venda, a pessoa que indicou fica com 2%. O vendedor com mais 5. Fica com 3%. Ah, tá. Reparte. É o inbound, né? Caramba. O cara trouxe o lead. Dividiu justo. Uma vez só na venda, só. A primeira. Daqui assim, o pessoal, pô, que legal, mas como... Aí eu falei, aí senta assim na mesa, assim, como você faria uma abordagem? Aí você tem que dar um banho de loja nos caras, né? Lógico. Porque esses supervisores trabalham em tudo quanto é empresa de segurança que você possa imaginar. Eles atendiam todos os clientes que você possa imaginar. Tinha contato com todas as pessoas. Eu assim, pô, meu. E aí você... Olha como é coisa engraçada. Você tem cara lá que conhece todo mundo. Tem cara que mal falava com o cliente, só falava com o vigilante e com o porteiro. Mas eu conheço. Não, mas é que... Eu falava mais com o vigilante. Assim, pô, você não falava com o cliente? Como assim, né? Como assim, né? Os supervisores têm que ter o feedback, né? Você que tá contratando os supervisores lá e tá pedindo a lista dos clientes que eles tinham contato. Não, porque Mas tá mais fala, certo. fala da questão do network. Vocês têm A relacionamento. indicação é um dos melhores canais que tem, né? Pra mim, um comercial que tem background de operação tem muito mais facilidade na hora da venda, né? Eu entendo dessa forma. Eu falo que o Darcy, que veio da Seguro Pro, da ProSeguro e tá na GR, o maior vendedor que tem na GR é o Rodrigo, que esteve aqui com a gente, e o Darcy. O Rodrigo é o que tá não tá mais na GR? Não, o Rodrigo agora tá com o Lanini Grupo lá Alton. na Alton. Ele é bom, é vendas. Sabe um cara que é mestre na prospecção? O Rodrigão. Rodrigão, né? Esse Cara, é brabo demais. Mas ele faz tudo de forma intencional. Quantas vezes eu vejo... A gente briga muito aqui dentro da Prime Bid. Às vezes o vendedor vai no evento e ele fica lá com outro vendedor aqui dentro da Prime Bid também. O objetivo é que você conheça novas pessoas. E não é pra vender. O que eu menos quero aqui é que o vendedor vá no evento pra ficar vendendo, que ele vai tornar o chato. Mas o Rodrigão, cara, ele é muito estratégico. Porque todo evento, ele lista todas as pessoas que vão no evento. Todas as pessoas que vão no evento. Ele já se conectou no LinkedIn antes com todo mundo. Então ele sabe de todo mundo, a carreira de todo mundo. E na hora do evento, ele monta o checklist de pessoas e ele vai conversando de um a um. Ele não sai de nenhum evento sem ter conversado com todo mundo que ele colocou como target. E mesmo que aquela pessoa não seja o target dele,
Tem lá o Lucas. O Lucas não é o target dele porque ele não vende pra mim. Mas ele vai vir conversar comigo e vai pedir indicação pra outra empresa que talvez eu conheça. Mas ele não faz prospecção fria, mas o volume da rede network que ele estruturou, por ser um cara intencional, e não um cara talvez que fica esperando as coisas acontecer, vai no evento e fica esperando o acaso, é absurdo. Ele é interessado, hein? Total. Ele é interessado. Ele vai conversar com você, ele tá totalmente interessado no que você tá fazendo, na sua vida, como é que você tá vendendo. Ele te ajuda. E, inclusive, aproveitar que você falou dele, eu queria agradecer ele, que eu tava no Rio semana passada, ele recebeu meu time lá na Techboard, cara. O pessoal voltou falando que foi incrível. Eu vi a foto. Café da manhã, tudo vi. lá, conhecer as tecnologias. Eu estava agendado para ir, acabei indo pro Rio de Janeiro de última hora, mas foi logo após o bootcamp, né, de operações, e a recepção lá foi incrível, por que disseram. Então, 2 pontos para você, Rodrigo. Cadu, pra gente ir finalizando, pro cara que tá na empresa insatisfeito, talvez, ou quer dar um up de mercado. A gente falou de network, a gente falou de saber estruturar uma prospecção, tem diversos fatores que você citou aqui, mas o que você entende, talvez, que é o passo a passo para esse cara? Ou sair de um assistente comercial para sair de um vendedor, se ele quiser chegar num cargo de direção comercial? Cara, a consistência, né, a constância é o primeiro passo, né? O cara que não tem constância na vida, ele não chega a lugar nenhum, né? O que seria a constância? Então, você repetir a parte boa, né, daquilo que você está fazendo. Certo? Não. As cagadas não, senão eu ia quebrar uma na sequência da outra. Mas, poxa, você entrou como vendedor, você atingiu lá, você tem uma meta para bater. Vamos supor que você não bate a meta no primeiro ano. Você vai arregar no segundo? Ou se você chegou perto, você tem condição de bater aquela meta, não bateu porque não bateu. Às vezes você pode ter fracassado, às vezes muitas vezes não tem desculpa mesmo, mas e aí? Você vai fazer o que no segundo ano, né? Vamos supor que só a meta te daria o variável, igual outras empresas aí, como vocês disseram, que para mim não funciona, mas cada um no seu quadrado, né? O cara não bateu a meta no primeiro ano. No segundo ano ele vai pular de galho ou ele vai trabalhar e fazer o SWOT dele lá para entender como que ele vai bater aquela meta? Esse é o tipo de soft skill que eu entendo de quem vai crescer, cara. Entendeu? De quem sabe onde quer chegar. O cara apanha, toma porrada, mas ele trata a vida dele como uma maratona, não como um tiro de 100 metros aqui, outro tiro de 100 metros ali, e vai deixando a vida levar e vai pulando de galho em galho. Isso eu entendo como um fator negativo. E como positivo, aqueles que, de fato, têm a resiliência necessária para apanhar e continuar. Mas como que ele faz para saber se ele deve apostar na empresa que ele tá ou se ele deve ir pro mercado, se ele quiser crescer? Porque são 2 caminhos que você pode trilhar. Ou crescer dentro da empresa que você tá, que na minha cabeça talvez seria o ideal, mas eu acredito que talvez em empresas não dá pro cara crescer pela estrutura da empresa. O cara bate no teto. Eu saí por isso. Eu só fiquei 5 anos empresa? na Graber. O Eric sabe, né, meu amigo. Eu fiquei 5 anos lá como executivo de... Eu comecei, na verdade, como planejador. E aí eu comecei depois como executivo de conta lá. E aí, durante 5 anos, 4 anos e meio como executivo de contas, nada de promoção, porque só tinha o Zé Luiz, que era o gerente, lá, tempo de casa e tal. E eu falei assim, eu tenho que procurar uma coisa, quero estar preparado. E aquela ansiedade, né, jovem. Aí eu recebi uma proposta de uma empresa aí. Mas você que foi atrás ou vieram atrás de você? Os dois. Eu comecei a levantar a mão pro mercado. Você viu que ali você não iria crescer. Não ia crescer. Mas se o cara bateu no teto, ele tem a ambição de crescer, naturalmente ele vai pro mercado. E o mercado vai puxar ele. Naturalmente. Não tem... É uma coisa que vai acontecer. Então, vamos concordar que o primeiro caminho que a empresa que tem um bom vendedor, que quer ter bons vendedores, é que ela tem que estruturar esse plano de crescimento, talvez certeza. Até sim. O certo, talvez até o quadro societário da empresa, né? Porque em algum momento até o diretor comercial você vai querer reter. Mas se você não tiver esse plano, e não necessariamente precisa ser um diretor comercial, mas você pode ter lá o plano de remuneração do pleno do júnior, sênior, isso, né? O líder. Com certeza. Mas eu vejo muito, eu converso com muito vendedor e falta essa visão de qual que é o próximo passo do cara. Né? Da parte da empresa, cuidar das pessoas e oferecer reconhecimento, remuneração, né, adequada e plano de carreira, com certeza. Agora, da parte do cara também, ele precisa querer de verdade, né? Não é só eu quero crescer, o cara precisa estudar, ele precisa se especializar, ele precisa trazer resultados.
E quando ele não trouxer resultados, não adianta ele sempre encontrar não trouxe resultado porque, sei lá, o mercado tá ruim. O mercado, vamos buscar. O resultado tem que Vendedor vir. de desculpa. Alguém tá trazendo. Vendedor de desculpa não dá também. Isso é um negócio que não vai te levar longe, cara. Não vai te levar a lugar nenhum. O mercado pode até estar ruim. Aquele momento, só que aquilo lá não vai te levar a lugar nenhum. Só vai te levar a perder tempo, né? Inventando a desculpa, contando a desculpa, sei lá. O cara tem que dar. Você, Bandão, que é um cara que chegou no também, topo, né, do topo do topo. Não, o Bando chegou no topo. Ver, não, falta mais. Você chegou no topo. Não, né? tem que ser VP ainda. VP. VP da. Como que faz, Bando, pro cara chegar no topo? Um caminho, acho que eu certeza que ele falou esse é um caminho lógico, mas acho que você, para chegar um pouco mais no nível executivo, você tem que falar uma linguagem executiva. A partir da gerência para cima, você não pode falar mais de comercial. Você tem que falar de financeiro, tem que falar de controladoria, você tem que falar de estratégia de compra, você tem que falar de operacional, jurídico. Ou seja, você tem que participar dos assuntos acima do tático, tem que passar estratégico. A partir do momento que o seu principal executivo, seu CEO, enxerga você como parte do negócio que vai te contribuir, aí sim, agora ele já não está mais no nível gerencial. Agora ele já está falando de estratégia da companhia. Mas para você falar de estratégia, você não pode falar só da sua área. Porque só da sua área, você tem uma visão míope. Tem que fazer a visão do negócio, da sua empresa. É se intrometer mesmo na área do outro, lá, ver o que tem de melhor, que pode. Na operação a gente se intromete direto, né? Na área de suprimentos, todas as áreas. É se intrometer no bom sentido, gerar valor. Quando o executivo principal, o acionista, o conselho, sei lá, os sócios, começam a enxergar que você está gerando valor verdadeiro para a empresa, acho que você já está aí sim no nível de direção. Boa, excelente, mano. Se você for vendedor, comece a falar já uma linguagem tática, e se você for um gerente comercial, uma linguagem estratégica, sempre do teu caminho seguinte. E para virar VP, que é o seu próximo passo, qual que é o... Chefe, dar rasteira em alguém. É isso. Corta essa parte, é isso. Aí você fala pro seu chefe assim, ó, eu quero subir, assim, o único caminho é ou você vira meu sócio, você põe dinheiro, ou você vira meu CEO, ou você vira meu VP. O Bando ganha mais que o dono da empresa, tá ferrado pra virar VP. Mas não, última pergunta pra gente finalizar. Eu queria fazer uma pergunta do Bootcamp. O quanto que o Bootcamp contribuiu pra sua carreira? Não, mas você participou de vários Bootcamp, de debate, do Class, das imersões, não só de marketing de venda, mas de outras imersões de operações, prevenção de perdas. O que você poderia falar para o nosso público aqui em relação ao que agregou na sua carreira ou até pessoalmente mesmo, na sua vida? Bom, não só para mim, mas para o mercado, no geral, eu enxergo isso, e outras pessoas por benchmark também dizem isso, que o Bootcamp está transformando o mercado, certo? Então esse é o primeiro ponto. Se ele está transformando o mercado, ele vem transformando as pessoas que atuam no mercado. Isso foi parte do que aconteceu comigo. Essa minha oportunidade que eu estou trabalhando agora, eu estou no grupo VigSeg, cara, é muito graças ao Bootcamp. Lógico que eu fui buscar também, né? Eu fui lá no Bootcamp, ele não caiu no meu colo, eu simplesmente entendi que seria útil para minha carreira, seria valioso para minha carreira, fui buscar e continuei, porque tem essa também, né? O cara às vezes vai lá, faz uma imersão, agora eu tenho imersão de vendas e marketing, agora eu sou o vendedor do ano, ele põe aquilo no currículo dele e tá tudo certo, né? É igual o cara que se forma na faculdade e acha que não precisa mais estudar, não precisa fazer nada. Então você continuar frequentando, se relacionando, né, faz parte do jogo. De novo, é a multiplicação, né? O ambiente que o Bootcamp proporciona, além do conhecimento, o conhecimento ele é fundamental. Não tem nada no mercado que proporciona o conhecimento que o Bootcamp proporciona hoje. Eu, pelo menos, não conheço. Tá? Nenhum concorrente à altura aí. Nunca participei, cara, de nenhum curso. Tem aí curso técnico por aí, né? Não tem nada que uma imersão ou que proporcione experiências nesse sentido. A palavra acho que é essa, experiência, né? Além do conteúdo técnico. Mas o relacionamento que você escala
é o que vai te ajudar a dar um up na carreira, porque você pode ser o cara mais top, estratégico, a linguagem financeira, você pode falar tudo. Se você não estiver bem posicionado e não souber se relacionar, cara, você não vai subir nunca. Então, não sei se eu consegui responder. Total. Ia ter uma prova social aqui, Yara. Pode Legal, postar. Eu já dei, acho que um depoimento do Bootcamp. Não, mas esse foi melhor. Cadu, pra quem quiser fazer contato com você, onde que as pessoas te encontram? O melhor canal. LinkedIn, Carlos Eduardo Alemã. Boa. Talvez profissional é onde... Cadu, né? Todo mundo me chama de Cadu, mas no LinkedIn não dá pra pôr Cadu, né? No Instagram eu tô lá, Cadu, _ Alemã, mas o LinkedIn, Carlos Eduardo Alemã. É onde eu costumo mais me relacionar com a galera do mercado, assim. Obrigado por estar aqui, Cadu. Eu que agradeço, Obrigado, é uma Cadu. honra. Isso aí. É uma honra Joia. estar aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima quarta. Valeu.